bênção de Jesus! O inimigo pode até nos ver cair, mas nós caímos sim aos pés de Jesus. O devocional de hoje é sobre escolher o lugar certo para cair. Muitas vezes nós sofremos perseguições, desânimo e muitas investidas que a gente tem a vontade de chutar o balde. Todas as vezes que o inimigo tentar nos derrubar, ele pode até nos ver caído, mas ele vai nos ver caído aos pés de Jesus. O devocional de hoje é um convite de rendição para você escolher o lugar certo para se prostrar. Quantas das vezes a gente já não pensou em desistir? Quantas das vezes a gente já não pensou em chutar o balde? Quantas vezes o desespero bateu e a gente não sabia para onde ir, mas sempre tem um endereço certo quando a gente precisa cair aos pés de Jesus. Quero ler com vocês, eu tenho que até pegar minha Bíblia, gente. Onde tá minha Bíblia? Tô gravando de cobertor porque tá frio. Tá frio aqui, eu tô com uma mantinha, entendeu? Eu quero ler com você Lucas 7, versículo 38, que diz assim: E ficou aos pés de Jesus, por trás ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. E então os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Essa passagem conta a história de uma mulher, aparentemente de má fama, não se mostra o contexto, tudo que exatamente ela passou, ela fez. O fato é que aquela mulher era mal vista perante a sociedade. E no lugar que, imagino eu, o diabo tentou de tudo para derrubar ela, ela caiu. Mas o lugar onde ela caiu, o lugar certo, aos pés de Jesus. Enquanto o inimigo quer nos derrubar para nos trazer destruição, morte espiritual, morte física, nós caímos sim, mas no lugar certo, como fez essa mulher, aos pés de Jesus. E ali o perdão a encontrou, o amor de Deus é um lugar seguro. Eu até coloquei aqui que ela se prostrou em lágrimas, em quebrantamento, mas ela caiu aos pés de Jesus e se levantou com uma nova história pela frente. Tamanho é o poder quando nós decidimos nos render no lugar certo. Quando nós decidimos até pensar em desistir, mas falar diante da pessoa certa. Agora imagina que maneira mais linda de recomeçar a nossa história. Aos pés de Jesus, nesse lugar de rendição, nesse lugar de entrega, nesse lugar onde nós nos prostramos sim, mas diante daquele que pode todas as coisas, daquele que nos conhece muito bem, daquele que tem a resposta, não importa a pergunta, daquele que é suficiente para mudar toda a nossa história. E tem outro salmo que eu queria compartilhar com você nesse devocional, que é o Salmo 34, versículo 5, diz assim: Os que são perseguidos olham para ele e nunca ficarão desapontados. Gente, nós somos perseguidos? Sim, o diabo tenta de todas as maneiras, de tantas coisas, circunstâncias e até pessoas para tentar nos destruir. Mas os que olham para Deus, os que fixam os olhos em Jesus, eles não ficarão desapontados, eles se alegrarão. Por quê? Porque quando Jesus é o nosso foco, de forma alguma nós seremos abalados pela perseguição do inimigo. A gente pode cair, mas caindo aos pés da pessoa certa, Jesus. Para finalizar esse devocional, essa semana eu fui tomar um café com uma amiga, Verônica. Beijos, amiga, foi tão bom tomar um cafezinho com você. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, e ela mencionou um livro que ela estava lendo que se chama, deixa eu até pegar o nome aqui, Coração de Maria no Mundo de Marta. E ela mencionou exatamente nesse contexto de perseguição, do como o diabo tenta mesmo nos tirar o foco. Ela disse e mencionou que ela leu nesse livro 3 Ds que o diabo ele tenta. Olha só o que está escrito: do Éden à cozinha de Marta, Satanás ainda planeja seus ataques em torno do que eu chamo de 3 Ds, e são eles: o desânimo, a distração e a dúvida. Irmãos, o inimigo tenta nos perseguir para nos ver prostrados, para nos ver desistir, para nos ver cair, trazendo desânimo, distração, trazendo dúvida na nossa mente. Mas quando nós encontramos em Jesus esse lugar de renovo, esse lugar como fez a mulher, onde a gente vai encontrar a solução que a gente precisa, esse lugar de perdão, esse lugar de redenção, nós sabemos que tudo isso, Jesus é suficientemente capaz para transformar toda dor em festa, toda terra seca em um belo jardim. Então, de forma alguma, as perseguições elas devem nos afastar de Jesus. Pelo contrário, toda perseguição é um convite para que nós nos aproximemos ainda mais de Jesus, para que nós estejamos ali diante dos pés de Jesus, com uma fé
não fingida, com uma fé sincera, já que é para chutar o balde, chuta o balde aos pés de Jesus. Se você tá pensando em desistir, pensa em desistir, mas falando com Jesus. Se você precisa de um desabafo, Jesus é a pessoa certa para você se lançar por inteiro, abrir o seu coração, rasgar o seu coração e dizer tudo que se passa aí dentro. Coisa boa é nós encontrarmos em Jesus e no amor de Deus esse lugar seguro, esse lugar onde a gente pode se lançar, a gente pode se prostrar com segurança, porque Ele nos conhece, nos criou e nos adotou como os filhos. Não importa a situação, Jesus tem vida e direção para mim e para você. Amém? Então, irmãos, eu preciso reforçar aqui. Encontre em Jesus esse lugar onde você se permita ser vulnerável. Esse lugar onde você se permite pensar em desistir, esse lugar onde você se permita pensar coisas que estão ali roubando a sua paz, mas às vezes você quer segurar a onda, mas Jesus está te chamando aí, se abre comigo. Essa mulher, ela era de má fama, mas ela rompeu com tudo aquilo que as pessoas poderiam julgar, mas ela encontrou em Jesus esse lugar para chorar, para se derramar. As lágrimas dela ali nos pés de Jesus é uma cena tão forte de rendição, e Jesus nos convida a fazer o mesmo. Você já se lançou aos pés de Jesus hoje? Por isso, eu te convido, você já se lançou aos pés de Jesus hoje? É um ótimo momento para você cair sim, mas no lugar certo, aos pés daquele que te conhece, te ama e tem planos para você. Morning vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, benção, eu te convido, se inscreve para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou postando por aqui. Ativa o sininho que aí chega a notificação aí para você. Esse vídeo te ajudou, te trouxe uma porção dos céus. Eu peço para você curtir, que aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e convida ainda mais pessoas para assistir. E claro, comenta aqui o que Deus tem falado no seu coração sobre esse vídeo. Vai ser um prazer poder ouvir e poder também responder. Te vejo na próxima.